Hoje vamos conhecer a história de Dona Diná. Ela nasceu em Virginópolis e mudou-se para Valadares em 1940, aos 5 anos de idade. E quem vai acompanhá-la nessa história é a filha Maria Bethânia. Lá em Virginópolis, meu avô, Benjamin Rodrigues Coelho, ele tinha um comércio muito bom. Ele falou assim: vou mandar vocês lá para Valadares, que é uma cidade de futuro. E já tinha lá o seu Cabral, já trabalhava lá, e o seu Simval, também nosso primo primeiro do meu pai, né? Eles também vieram e fundaram aqui uma serraria, né? Ficou sendo uma indústria de comércio com o nome de Imapebra, sendo meu pai um dos sócios, o seu Cabral, o seu Omar Rodrigues Coelho, o seu Simval, todos parentes, né? E a serraria ficava ali hoje, onde é a Faculdade de Direito, ali na Dom Pedro II. A principal, né? Mas tinha outras em outros bairros. E uma história interessante que meus pais são primos primeiro e meus avós são irmãos. Seu avô paterno é irmão do seu avô materno. É o Benjamin Rodrigues Coelho, é irmão do José Rodrigues Coelho. Os pais dela são primos primeiro. Jair Rodrigues Coelho e Lucília Coelho do Amaral. Nós somos 10 irmãos. 6 nasceram em Virginópolis e 4 aqui. Meu pai já andava por aqui, porque ele, desde 35, ele já tinha o comércio de vender cereais, né? E vinha a cavalo e passava até por NAC. Chegando em NAC, tinha que pegar o trem. Então era uma vida muito, muito sofrida, né? Quando chegou a Valadares, ela se recorda da infância, da adolescência e de como conheceu o marido. Muito calor, nós não tínhamos ventilador, a luz era muito precária, as ruas não eram calçadas, né? Quando nós mudamos, a água também não era encanada, ela vinha nas cartolas. Depois, mais tarde, acho que quando já tinha uns 8 anos, aí já, quando nós mudamos para outra casa, meu pai logo construiu uma outra casa ali na Israel Pinheiro, aí já tínhamos a água encanada, luz elétrica. A casa era na esquina do Colégio Bituruna. Quando nós mudamos, ele estava em construção. O Colégio Bituruna e o Colégio Imaculada. E a igreja matriz estava acabando de construir. Eu estudei no Colégio Imaculada, desde o primário, né? Já não tinha jardim, já começava no primeiro ano, até a 6ª série. A 7ª e a 8ª eu fiz no Colégio Pio XII, em Belo Horizonte, aos 16 anos. Meu marido, interessante que ele veio para aqui, ele era de Araxá, ele formou em contabilidade em Belo Horizonte, e o primeiro emprego dele foi na Imapebra. Mas na época que ele trabalhava lá, eu não o conheci, porque eu estudava em Belo Horizonte, né? E depois, quando eu já tinha acho que 17 anos, já estava aqui em Valadares, é que eu fiquei conhecendo Francisco Luiz Teixeira, popular Chico Teixeira. E foi amor à primeira vista. Já começamos a namorar e com 2 anos e meio nós já estávamos casados. Casamos em 55. Vivi com meu marido 62 anos de casado. Fizemos bodas de prata, bodas de ouro e a bodas de diamante, que é quase rara hoje, né? Mas nós tivemos essa felicidade. E dessa união vieram 7 filhos. Primeiro foi o Beto, e a Bethânia, que é a segunda. O Beto foi vereador aqui em Valadares.
Beto Teixeira. Então ele trabalhou com rádio, com televisão, e esse ano fazem 10 anos que ele faleceu. E o Beto, na época que ele foi eleito, ele estava com 25 anos, foi o vereador mais novo. Ele foi um apaixonado pelo Democrata. Tem tudo sobre o Democrata, e ele ia colecionando tudo que ele escrevia, fotos. Agora, depois que ele morreu, quando eu mudei, eu doei para o Luiz Alves. A Silvânia é presidente aqui da Associação dos Surdos. Ela nasceu surda, mas ela estudou. Hoje ela é professora de Libras. Ela e a filha. A filha também é surda. E elas são professoras de Libras e presidente da Associação dos Surdos de Valadares. E tem a Denise e o Kennedy. Tem o Carlinhos, da categoria, Carlos Teixeira. E tem a Juliane, que faleceu, né? Agora, netos, eu estou com um pouco, só 8 até. 8 netos. Estou à espera do bisneto, que já era para ter, mas não chegou ainda não. Betânia se recorda com orgulho do pai que teve. Papai era contador e jornalista. Ele também era advogado. Ele formou na primeira turma da Fadivale. Trabalhou muitos anos assinando o Diário do Rio Doce e ele que fundou o primeiro jornal daqui de Valadares, chamava A Tribuna Fiel. E depois passou a ser Diário do Rio Doce. E vendeu, né? E ele veio para cá porque a mãe dele veio com a irmã Alain de Vilela e o cunhado Saul Vilela, que era um fazendeiro aqui. Então ele veio para morar com eles e aí apaixonou também pela Ibituruna logo que ele chegou aqui. Ele antes de casar, né, mãe, que ele já tem terreno na Ibituruna. Então, assim, ele é um amante mesmo. Era, né, um amante da Ibituruna. E ele brincava, ele falava que a paixão dele era o jornalismo e o turismo. E aí ele fundou a primeira agência de viagens de Valadares, que é a categoria turismo, que hoje é do meu irmão. Lá na Ibituruna ele fundou também o Ibituruna Serra Clube. O papai sempre foi um visionário, né? Tudo dele, assim, foi o primeiro jornal, foi a primeira agência. Participava do Lions, né, mãe? Essa associação de surdos mesmo, que a minha irmã fundou. Ele que conseguiu tudo, não financeiramente só ele não, mas ele que foi atrás das pessoas e pediu ajuda e compraram um lote, construíram a associação. Então, assim, isso tudo foi idealizado por ele e executado por ele. Na época também ele ajudou muito a PAI. Ele era também da diretoria da Associação Comercial. Foi secretário, não, tesoureiro, vários anos. Chico Teixeira também publicou um livro narrando fatos de sua caminhada ao longo da vida em Valadares. Ele escrevia crônicas toda semana no Diário Rio Doce. E ali ele foi catalogando essas crônicas que ele escrevia e ele tinha o desejo de fazer esse livro e ele conseguiu realizar 2 anos antes, né, de falecer. Ele editou esse livro. Muitos fatos que contam a história de Valadares. Sobre o progresso de Valadares, que nós vimos a cidade crescer.